Fala, empreendedor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Rogério Nascimento. E aí, Rogério, tudo bem contigo? Tudo bem, Carlos? E você, tudo bom? Tudo bem também. O Rogério, ele trabalha no ramo de hotelaria, né, Rogério? Exatamente. Como é que funciona aí o seu ramo? Como é que você começou? Porque eu imagino que para muitas pessoas deve imaginar que é algo muito caro, você tem que ter imóveis. Como é que funciona? Na verdade, a gente começou com a administração de imóveis, né? Hum, Então, eu tinha esse campo muito vasto ainda em Brasília, pouco explorado, e a gente começou com esse trabalho entre diárias, baixa temporada, temporadas mais curtas, né? Long stay também. Quando você diz administração, você quer dizer que é de uma outra pessoa, o Sim, imóvel. exatamente. Um imóvel de outra pessoa que a gente pegava e administrava para essa finalidade, né? De hospedagem em Brasília. Ah, sim. Aí faz um contrato, aí você faz o aluguel para o seu cliente. Exatamente, ele funciona como a gente trabalha com diária e temporadas mais curtas, então a gente trabalha com períodos quebrados, né? Então a gente Hum, fecha ali os 30 dias administrados e aí a gente cobra as nossas taxas e repassa para o cliente. bacana. E aí como é que você conseguia acesso a essas pessoas, os imóveis? Você conhecia gente que... A verdade assim, esse tipo de imóvel aqui em Brasília, todos os prédios onde existem hotéis, eles são mistos. Ele na Hum, verdade ele tem os pools de hotelaria, hum, que seria o caso de algumas administradoras, né, de pools, e tem os apartamentos residenciais. Então, a pessoa que tinha esse apartamento residencial tinha muita dificuldade em encontrar clientes para ocupar os apartamentos deles, né? E aí a gente entra no negócio para poder fazer isso por eles, que é o ah, encontro dos clientes, um know-how com funcionalismo público, com pessoas que vêm a turismo, e tudo para poder ocupar esses apartamentos nesse período desocupado deles, né? então, no caso, você começou no momento em que não existia muito isso, né? Não, muito Tinha uma pouco. carência no mercado. Muito pouco. A carência no mercado era muito grande e eram poucas pessoas que mexiam com Ah, essa parte de explorar a hotelaria de Brasília, né? uhum. Então, até um certo tempo, muito poucas pessoas mexiam com isso. E e hoje assim, você acha que quem quer começar é mais difícil porque já está tudo dominado ali? Ou existe espaço para novas pessoas? Hoje o mercado ele expandiu demais, né? A gente teve um período antes da Copa e pós-Copa. Uhum. Então, a oferta de apartamentos, de imóveis dentro do plano piloto, aqui na Asa Norte e Asa Sul, ficou muito grande. Então, existe espaço para trabalhar, mas em compensação, existe também uma dificuldade um pouco maior, Uhum. porque hoje a gente compete também com os sites de reservas. Então, hoje Sim. você encontra alguns sites como o Decolar, Booking, Expedia e outros que existem, e que você acaba competindo com eles. Então você tem um pouco dessa dificuldade hoje. Mas dá para trabalhar sim, tem espaço para todo mundo. Porque antigamente a pessoa tinha que ir atrás de Era você. diretamente com a gente. A Hoje hoje existe um intermediário entre a gente e o hóspede, né? que são sites. Que são os sites hoje, que são os mecanismos online, né? E o dono do imóvel pode ir direto no site, né? Ao invés de te Não, em procurar. alguns não. Alguns Mas não? existem sites, por exemplo, que permitem isso, igual o Airbnb, por exemplo. Sim. Aí Né? mas isso não atrapalha. Não atrapalha, porque o serviço acaba sendo diferente. O nosso serviço é Hum, mais personalizado. O uhum. serviço que eles vendem é um serviço mais. Como é que eu posso te dizer? É um serviço um pouco menos personalizado. Hum. Então eles têm o imóvel tem aquelas características e eles entram. Então, se houver algum problema com esse imóvel, muitas vezes esse proprietário não tem como resolver isso. Sim. E no nosso caso, não, a gente tem oferta para isso. Então, a gente tem um problema com um imóvel em si, a gente consegue passar esse hóspede para outros imóveis, que a gente tem com as mesmas características. É uma garantia tanto para o seu cliente quanto para o proprietário do imóvel. Exatamente. Então, ele tem ali todos os recursos sendo explorados ao mesmo tempo. Ah, bacana. E aí, quanto tempo que você já vem trabalhando nesse ramo? Agora estou fazendo 24 anos. 24 anos nesse 20. ramo.
É bastante tempo. Então você passou por uma transição muito grande, né, Sim, de fases, né? sim. A gente trabalhou da fase do papel até agora dos movimentos online, né? Dos Digital. sites e os digitais que vêm trabalhando hoje, por exemplo, com reserva direta. O hóspede entra no seu site e consegue fazer uma reserva direta com os melhores preços e tudo. Sim, então hoje em dia você não atende mais tanto assim, né? Mais virtual. Pessoalmente não. Hoje a gente trabalha com um produto praticamente todo digital. Então Uhum. o cliente consegue entrar na nossa plataforma, fazer a reserva, pagar, chegar no hotel, depois ter a nota fiscal do serviço, praticamente sem ter um contato direto com a gente. Ah, bacana. E aí você passou por todas essas fases, né? Teve algum período assim que você sentiu assim algum problema? Você achou que de repente, né, principalmente com essa vinda aí Das plataformas das digitais. plataformas digitais, você achou, teve algum momento que você sentiu uma insegurança? Insegurança não, mas os meios de trabalho tiveram que ser mudados. A gente Hum, saiu de uma forma de trabalhar e teve que se readaptar e se qualificar para o momento atual. Então, hum, quem não se qualificou teve perda, muitos fecharam. Quem se qualificou e acabou modernizando e se adaptando ao mercado, sobreviveu normalmente. Então, é uma questão que eu acho que são todas as profissões mesmo. Se sim, você não se adequar ao momento atual, você não vai conseguir sobreviver no mercado. sim. E também a importância de uma boa precificação também, né? Tem gente Claro, que está sempre jogando o preço lá embaixo e aí vive trabalhando, trabalhando, às vezes não tem tempo nem de se reciclar, né? exatamente. Eu vejo muito esse negócio da precificação pelo serviço. Se você paga muito barato, muitas vezes você paga duas vezes. É. Então eu prefiro pagar um valor justo para ter um serviço que eu pretendo ter, né? Uhum, Que eu almejo. Então eu acho que a precificação ela tem que ser mais levada pelo seu serviço mesmo. Se sim, você dá valor no seu serviço e você cobra pelo que você oferece e presta esse serviço, eu acho que o cliente volta. Hoje a com gente certeza. tem mais ou menos 42 mil pessoas cadastradas conosco. Caramba, Então, 42. no decorrer do ano, a gente acaba ofertando e essas pessoas retornam justamente porque eles gostam do serviço. O serviço oferecido para eles tem atendido da forma correta, né? E 42 é É muita muita gente. gente, né? Muita gente. São uns 25 anos, 24 anos de trabalho aí, É, né? bacana. E quem é essa cartela de cliente aí? São geralmente políticos? Hoje a gente trabalha com a classe política, principalmente vereadores, prefeitos e assessores. Nós temos os órgãos públicos, Polícia Federal, INSS, que também tem uma oferta muito grande de vinda a Brasília para trabalhos, né? Hum, Que é mais essa área federal dos trabalhos de órgãos públicos. E a gente tem uma parte boa de turismo, que é para os finais de semana, e shows, que são os hum. shows, por exemplo, que vêm para o Mané Garrincha, para o Centro de Convenções, e que atraem bastante gente aqui para o setor também. Isso aí eu não imaginava, porque para mim, Brasília, assim, turismo eu achava que era muito pouco, né? Mas tem Uhum. gente que vem para o turismo. A gente tem um turismo aqui voltado para festas, né? Então, Ah, por exemplo, a gente tem shows que acontecem, jogos de futebol que acontecem no estádio, que atraem um público para cá, principalmente quem está em volta, né? Nos setores assim, Goiás, quem está mais próximo do Centro-Oeste. uhum. E essa parte de visitação a Brasília, ela tem aumentado desde 4 a 5 anos para cá. Ela tem melhorado um pouquinho. A gente tem Porque finais de semana que as pessoas vêm conhecer Brasília, os órgãos públicos e tudo. só para conhecer os monumentos. Exatamente. Mas tem, um pequeno público, mas tem. Porque Brasília realmente carece de. Investimento no turismo. Não tem muito Não entretenimento, tem. né? Clubes, essas coisas. Depois de um certo tempo assim que começou a ser mais ativo o setor de diversões, que é ali o empreendimento entre Mané Garrincha e centro de convenções, o público aumentou bastante no final de semana, Ah, né, para essas festas. E esses shows que vem tendo aí nos últimos anos. que é mais para essa galera daqui do entorno. Muito para a galera do entorno Goiás, Formosa, esses,
agregados nossos aqui, né, do Centro-Oeste. Ah, bacana. É bom que traz um pessoal aqui para ser seu cliente. Sim, traz bastante gente aí, principalmente jogos de futebol e shows de estrelas internacionais aí no estádio, traz bastante gente. Internacional, né? Mas tem pouco aqui internacional. Olha, nos últimos 3 anos teve uma quantidade, os 2 anos teve muita gente bacana que veio. Agora eu não sei dizer, mas já tem shows, por exemplo, igual o Red Hot Chili Peppers, que vem agora em setembro, se eu não me engano. Sim. Então tem vindo algumas atrações depois que mudou a direção desses empreendimentos. É porque eu sempre via São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. Aqui quase nunca, era muito difícil. Nós temos um elefante branco que agora começa a dar um pouco de resultado depois que se tornou privado. Né? Privado, assim, com a cessão de direito de uso, essas coisas. Mas é uma coisa que trouxe bastante retorno aqui para a cidade. Ah, legal. Porque para mim, a sua clientela era político. A maior parte, sim. A maior parte, né? E nessas manifestações aí, teve muita gente, teve muita procura? Teve. A gente teve, principalmente nas manifestações do ano passado, a gente teve bastante gente em Brasília. Todas as vezes que tinham manifestações, vinha gente do Brasil inteiro. Era uma loucura. Era uma loucura. O setor hoteleiro todo ficava cheio. E dava problema, assim, tipo, a reserva errada? Nenhum. Conseguia administrar tudo bem. Perfeitamente. Eu acho que a questão da informática, né, facilita bastante. Sim, hoje as pessoas estão mais aptas a manusear esses meios de internet, né? Antigamente eu vi uma resistência maior, principalmente quando alguém ia comprar alguma coisa na internet, porque tinha a desconfiança, porque a gente infelizmente passou por um processo de melhorias, onde aumentou a confiança sobre isso. E eu vejo que muita gente tinha dificuldade com aparelhos, por exemplo. Um smartphone era muito difícil de manusear. Os aplicativos tinham uma certa dificuldade, até porque você tinha muitas etapas para chegar a ter uma finalização de compra. Hoje não, hoje é tudo muito mais simples, né? Então você vê, por exemplo, uma pessoa de 60 anos comprando com a mesma facilidade que uma de 20 está comprando. Sim, é o acesso, né? As pessoas já têm costume de usar, né? Sim, e vão vendo a necessidade, né? Então a necessidade vai fazendo você aprender também e começar a se inteirar mais, se atualizar mais, né? Bacana. E você construiu um local, né? Um escritório muito bonito, né? Tudo arrumadinho. Eu vou estar até colocando aqui as filmagens depois, mostrando para o pessoal aí de casa, né? É um investimento muito grande que você faz? Olha, no início, para dizer bem sério, a gente começou bem pequenininho, assim, bem modesto. E devagar a gente foi crescendo e criando a necessidade de ter mais espaço até para poder... Aqui? Não, era em outro espaço. Em outro né? espaço. E aí a gente criou um espaço maior para atender melhor a clientela, né? Até porque a gente precisa de um estoque de alguns produtos que podem faltar na hora da hospedagem. Por exemplo, uma lâmpada que queima, uma tampa de sanitário, um edredom, um copo, um prato. Então a gente tinha que ter esse espaço para poder fornecer isso de imediato para os nossos clientes. Essa parte de cuidar da unidade, é você também que faz? Sim, nós fazemos. Você contrata faxineira, essas coisas? Não. Hoje o nosso condomínio ele faz esse serviço, né? Mas toda a parte de manutenção nós fornecemos os produtos, né? Os objetos que precisam para deixar a unidade apta a receber um hóspede. Então tudo isso aí é feito muito rápido. Tipo cobertor? Cobertor, prato, copo, talheres, uma lâmpada que queima, uma ducha que estraga, porque isso acontece, né? Uma televisão que estraga. Então a gente tem tudo isso muito rápido para repor. E se acontecer algo assim, tem alguma coisa quebrada que você vê que foi por conta da pessoa que não cuidou bem, crianças? Nós temos o contato com os hóspedes, né? Então, assim, os hóspedes quando vêm, eles recebem uma unidade apta para poder utilizar, e quando saem, eles têm que deixar essa unidade apta também. Então, as nossas vistorias ocorrem para isso também. Mas a gente tem tido um pouco problema com isso, muito pouco mesmo.
Geralmente é um pessoal que já sabe como é que Sim, funciona, são né? pessoas que já nos conhecem há muito tempo. Nós temos clientes de 20 anos que ainda vêm e voltam para ficar com a gente ainda nesse período todo. Então, todo mundo já conhece o trabalho, já vem sabendo como é que funciona. Então, é bem tranquilo. Essas coisas assim, cliente levar a toalha, A gente é acontece. muito difícil, Muito muito difícil, né? difícil. É, Eu acho que no início, quando a gente tinha uma dificuldade no controle, porque antigamente o prédio ele funcionava com chave, chave normal mesmo, de abrir uma porta comum. E hoje tudo é eletrônico, né? Então você recebe um cartão de acesso ao apartamento com as horas que você pagou. Né? Então, por exemplo, você pagou a diária para ficar 24 horas, na verdade 22, porque tem um tempo de limpeza e tudo. E aí, na hora que você bateu aquele período, ele encerra, você perde o acesso à unidade. Então, esse tipo de coisa controlou muito do hóspede sair, do hóspede entrar. Então, a gente acabou eliminando quase que completamente essa parte de furto, alguma coisa parecida. porque isso aí acontecia nesse meio tempo. Ele acontecia porque a gente ficava sem o controle de acesso ao quarto. Então, no início, bem no início que eu falei para você que a gente começou ali com o martelinho até chegar na marreta, né? Uhum. No início, a gente não conseguia ter esse controle total porque muitas vezes o hóspede levava até a chave. Então, a gente tinha que ter uma chave reserva para entrar no apartamento para conseguir olhar. Então, Sim. nesse meio tempo, podia acontecer. E, é, nesse, assim, o cliente está hospedado, aí vocês fazem faxina. Sim, Nessa época não. é feita a limpeza toda vez que um cliente sai. Ah, só depois que saiu. Exatamente. Não, não só depois. A limpeza completa ela é feita assim que o cliente sai. Durante a hospedagem do cliente, todos os dias é limpo e arrumado as camas. Mas como é que vocês faziam isso nessa época da chave? Tinha um acesso das camareiras. A camareira batia no Ah, quarto e ia dentro do quarto e fazia a arrumação. Com tá. muitas vezes com o cliente dentro. Uhum. Da outra forma, não. Da outra forma, agora as camareiras têm acesso ao quarto para poder chegar lá e limpar. Mesmo que o cliente não esteja. Sim, o cliente deixa a plaquinha para arrumação e a camareira entra e faz a limpeza. Ah, Hoje é sim. mais simples, hoje é mais fácil. É muito mais fácil. É. Mas não tem risco, né, para quem, tipo assim, às vezes a pessoa tá com medo da camareira entrar. Não, não tem risco porque tem um controle muito rígido. Na hora que a camareira entra até a hora que ela sai do quarto, tudo isso é computado no computador da porta. Uhum. Então, do acesso ao apartamento até a saída do apartamento, tudo isso fica registrado. Ah, então a chave da camareira é diferente. É todo o acesso. Todo o acesso ele é registrado. Todo Todo acesso. o acesso ao quarto é registrado. Ah, Quantas bacana. vezes, se a camareira entrou 2 vezes, uma vez, ou se o hóspede entrou 3 vezes no dia, 4 vezes no dia, tudo é registrado. Isso é legal para os seus clientes saberem, né, que Que tem existe a esse. segurança. É. A gente não tem assim, uma suspeita de furto ou perda, alguma coisa parecida há muito tempo. Uhum. Muito tempo mesmo. Mas aí no caso elas são do hotel, né? Você não tem São nada a ver contratadas pelo prédio, pelo né, prédio, pelo né? condomínio. Pelo condomínio, no caso. Exatamente. Ah, tá. Que eu ia perguntar aqui como é que você faz para selecionar, mas Sim, não é, mas ah, essa seleção acaba sendo feita pela administração do prédio. do prédio. Exatamente. Mas você não indica nada, né? Não, aí é por eles mesmos. Ele tem todos os critérios deles lá para poder escolher uma pessoa que seja de confiança, que possa realmente confiar e colocar para tomar conta disso. Elas são acompanhadas também por supervisoras, né? Então, até que ela fique apta a entrar em algum local sozinha, alguma coisa assim, a supervisora vai fazendo esse trabalho junto. Ah, bacana. Então, tem todo um esquema de segurança para que a gente evite esse tipo de problema. Sim, né? Não pode ter, né? Porque um É, problema às vezes pode dar um processo, pode dar. exatamente. Você não pode pegar uma pessoa qualquer e colocar ali para mexer em coisas que têm objetos de outras pessoas, né? Sim, Então, isso é muito importante, na verdade. A gente sim. viu um caso agora, há pouco tempo, que aconteceu, por exemplo, de no aeroporto o pessoal trocar a bagagem de um hóspede Uhum. e que deu um problema terrível para esse viajante, né? Para essas duas viajantes. Então, para que evite esse tipo de problema, os serviços são feitos, prestados pelo condomínio e com o maior rigor possível. Sim, e tem coisas assim que tem que ter esse cuidado, né, com a pessoa, porque eu lembro conversando com um amigo que tinha um lava-jato, né, Uhum. ele disse que uma vez um policial levou o carro
né? Na verdade, eu não sei se era policial. Era uma pessoa que levou o carro e tinha uma arma dentro para lavar. E ele deixou lá o carro. Pra E você aí, ver, né? se ele, que era o dono, não tivesse ali observando, né, a gente não sabe o que poderia acontecer. Sim, Teria, é bem perigoso. Então, tem que ter um monitoramento, né, rígido. sim, o seu esquema de segurança ele é muito importante, que é o mesmo sistema, um sistema que a gente tem hoje para compra. Né? Então, em nenhum momento os dados do cliente ficam expostos para que outra pessoa tenha acesso. Uhum. Né? Então, a gente tem muito rigor nisso, porque a gente ouve falar de fraude todo dia, todo dia, todo dia. Então, quanto mais segurança a gente puder dar para o cliente, a gente investe nisso. Ah, bacana. Na sua plataforma Na também. nossa plataforma também. Que é sua mesmo, É não é minha uma mesmo. terceirizada. Não, não é terceirizada não. Brasília Parte Hotéis funciona com site próprio, com compra, com negociações, tudo feita diretamente. Fala aí pro pessoal, Brasília. brasiliaapartehotéis.com.br. Vou deixar aqui embaixo também, vai estar o link aí na descrição, beleza? Pois é, aí passa para nós então aí as suas redes sociais, para o pessoal também te seguir. A gente tem um @brasiliaapartehotéis para Instagram, né? A gente tem também a parte da brasiliaapartehotéis.com.br e você também consegue nos encontrar por outros sites direto no Google, né? Colocou brasiliaapartehotéis.com.br, você consegue ver todo o nosso histórico lá, tempo de trabalho, horários de funcionamento e WhatsApp, toda a parte de contato para poder negociar e de repente, quem sabe vocês vêm aí para ficar um final de semana no hotel, né? As avaliações do Google tá As lá. avaliações, toda a parte de fotos, isso tudo, tem tudo na internet. Isso é legal, porque você não tem medo das avaliações, né? Não, de forma alguma. A gente até gosta delas porque ela traz um feedback que a gente muitas vezes não tem direto com o cliente. Então a gente consegue fazer as melhorias com esses feedbacks que a gente encontra pela internet. Que ele fica mais confortável de falar. Exatamente, não pode falar sem problema nenhum, que a gente está aqui para ouvir e melhorar cada dia que passa. Tá certo, então. Então é isso aí. Muito obrigado, Rogério, pela entrevista. A gente vai combinar uma próxima aí, a gente vai conversar um pouco mais. Sim, vamos fazer. E tem outros negócios também, né? Hoje é muito importante que a pessoa que está assistindo, ela invista no empreendedorismo. Tem muita gente boa, com ideias boas e às vezes com medo. Vai fundo que vai dar certo. Não, tranquilo, então. Então falou. Obrigado, hein, Rogério? Opa, eu que agradeço vocês. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.